Bem, hoje no 9 Minutos nós damos continuidade à conversa de um programa de ontem, quando estávamos e estamos conversando com o professor e economista Arlindo Vilasque. Arlindo, nós falamos a respeito da commodity, há quem sempre questione o que seria uma real vocação econômica do Espírito Santo. E uma delas seria aqui para a nossa inserção, nessa maravilhosa inserção no litoral brasileiro. Nós somos o sanduíche, o recheio de um sanduíche entre Bahia e Rio de Janeiro. Nós somos a porta ao mar de uma palavra que eu aprendi quando você era secretário de Planejamento, 300 anos atrás, Interlândia. Uma vasta Interlândia. Uma vasta Interlândia, que na verdade, até por gravidade, a produção do Expresso Central deveria escoar por aqui, né? E a gente, você falou, o Fundap não nos deixou pelo menos um mínimo de expertise portuária? Deixou de operadores, sim, deixou aí as EADs, deixou grandes operadores de comércio internacional. Eu acho que o Espírito Santo poderia e deveria trazer para cá organização de cargas para exportação também, não precisamos ficar só na importação. Acho que nós temos um mau uso das nossas instalações portuárias, são muito limitadas, a forma como os portos no Espírito Santo saíram do controle direto do governo federal para a empresa, transformou os nossos portos em altamente especializados, né? A ponto de agora termos aí uma nova avalanche de tentativa de construção de portos. E construção de portos, Eustáquio, onde? Numa faixa de oceano das mais diversas, das mais ricas, onde a biodiversidade, e são autoridades federais. Lá... Nós vamos pegar praia no Rio e na Bahia, né? Nós. Não é questão de praia, agora é mais do que praia. Mais do que praia. É a biodiversidade de toda a nossa costa, do nosso oceano. Os nossos pesquisadores da Universidade de Oceanografia estão só com a ponta do iceberg. Agora, como toda a biodiversidade do nosso oceano é muito frágil. Tá? Então, se nós fizermos no mar aquilo que nós fizemos em terra, que em menos de 100 anos nós praticamente devastamos a nossa Mata Atlântica, tá? Daqui a 100 anos nós também teremos muitos portos e teremos praticamente nada de biodiversidade. Então, essa é que precisa ser uma pergunta. O que eu vou fazer? Nas instalações portuárias que eu hoje já tenho, que são competentes, eu tenho condições de diversificar a minha carga e de dinamizar a minha economia até que ponto? Esgotar essa potencialidade do que já existe. É para usar daquilo que já existe. Porque quando a gente fala em porto, não basta eu botar um porto na costa de Vila Velha. Para chegar na costa de Vila Velha, ali, na Ponta da Fruta, como é que essa carga vai chegar lá? Agora, eu já sei como é que uma carga chega a Tubarão. Eu já sei como é que uma carga chega a Porto Céu. Isso eu já sei. Então eu vou usar isso melhor. De uma forma não especializada, porque não faz mais sentido que uma carga entre a China e os portos capixabas levem 2 vezes mais tempo do que uma carga que sai da China e chega aos portos de Santa Catarina. Se isso mudou nos últimos 6 meses, me desculpa a falta de informação. Mas você não fala do tempo de deslocamento, não, você fala de aproximação aqui. Não, porque para chegar aqui ele tem que fazer baldeação no oceano para mudar a carga, porque nós não temos... Calagem. Não é uma questão de calagem, não. É uma questão de operadores mesmo. É de operadores mesmo. Sim. Então, não interessa. Agora, então nós podemos, de um lado, otimizar isso que está aqui, instalado. Segundo, atentarmos para o valor dessa biodiversidade que está aí. Ou seja, temos que dar um tempo para entendermos, inclusive, melhor qual é o grande potencial disso. Porque nós temos, por exemplo, um potencial de turismo científico excepcional. O turismo científico é valorizado na Nova Zelândia, na Austrália, na Costa Rica, no próprio Peru vem sendo valorizado. E nós temos essa biodiversidade, só que a nossa é marinha. Então, porque lamentavelmente em terra nós temos uma meia dúzia de 4 ou 5 reservas que continuam precisando ser valorizadas, mas não vão dar essa pujança. Então a gente precisa se repensar a partir disso, dessas coisas que são portadoras de futuro. Portador de futuro é biodiversidade. Sem dúvida nenhuma. Eu uma vez provocando, chamei o doutor Eliezer Batista, tinha um evento lá no Palácio Anchieta, eu chamei um grande industrial local, uma grande liderança industrial,
e perguntei ao doutor Eliezer se nós tínhamos opção, se a gente teria um dilema entre florestas e siderúrgica. Ele falou que não havia, estava muito claro porque deveríamos optar por florestas, porque o mundo compraria florestas. Mas hoje o mundo está comprando muito mais biodiversidade. O doutor Eliezer Batista sempre foi um visionário, né? Mas ele tinha uma frase que eu acho que foi, na minha opinião, emblemática da década de 60, né? Dizendo que matérias-primas não são, se tornam. A matéria-prima que era minério de ferro passou a ser pelota, passou a ser chapa, passou daqui a pouco, agora é automóvel. A matéria-prima agora é automóvel. Né? Mas a biodiversidade, e hoje ele é um homem que está preocupado com biodiversidade, tanto é que está lá em Pedra Azul tentando estabelecer. Mas nós temos que ter, isso não pode ser um projeto de uma pessoa. Sim, personalizado. Isso não pode ser fulanizado, isso tem que ser um projeto de sociedade e tem que ser objeto de muito estudo, porque nós conhecemos pouco. Nós conhecemos muito pouco. E aí a gente tem que ter a humildade do cientista. A meninada da oceanografia coloca isso. Vai para o seminário, olha, isso que nós temos aqui é só a ponta do iceberg. Agora, se eu, enquanto estou estudando, eu estou também construindo o porto, eu também estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, quando eu terminar o estudo, eu não tenho mais biodiversidade. Agora, Arlindo, especificamente no que diz a respeito a essa questão de 9 portos e tudo mais, é isso que você fala de lembrar primeiro de esgotar a potencialidade dos que já existem, sem novos impactos. Como é que você vê a questão específica do Porto de Vitória? Olha, eu acho, em primeiro lugar, o seguinte: primeiro nós temos que pensar o que Vitória pensa de si, o que Vitória quer de si. Qual é a da cidade? Porque a relação entre porto e cidade já foi extraordinariamente bem estudada por a minha querida colega da universidade sobre isso, né? Olha, tem uma relação forte. Tem uma relação forte. Maria da Penha, eu esqueci o nome da Penha. Né? A Penha coloca isso de forma muito clara. Tem uma relação forte. Agora, isso foi abandonado. Porque eu construí aqueles armazéns, isolei da cidade e a cidade foi meio que deixando o porto de lado. Está na hora de a gente se reaproximar do porto e ver o que é que nós queremos desse canal que hoje existe. Que nós, Vitória, o que nós, Vila Velha, queremos disso. Porque neste momento, esse canal e a ocupação dele, do seu entorno, está totalmente subordinado a interesses de empresas dinâmicas, importantes, mas que não podem se sobrepor ao interesse da coletividade e de uma cidade mais harmônica, uma cidade melhor conduzida, uma cidade com melhor qualidade de vida, que é a qualidade de vida que vai atrair pessoas para cá. Arlindo, com relação ao porto, ficou uma dúvida para mim em relação ao bloco anterior no que diz respeito à escala, porque agora me parece que estamos evoluindo para navios que transportam grandes cargas, não sei se 320 metros de comprimento, pós-Panamax, está se falando em pós-Panamax. Eu acho que nós não acolhemos aqui nem os Panamax. O Panamax a gente sempre acolheu. Os que passam pelo canal, né? Mas vai ter sempre espaço para todo tipo de carga. Todo tipo de carga. O grande problema é o seguinte: o que não me parece razoável é que a gente transforme todos os nossos portos ou para atender a cargas muito específicas, como minério de ferro, peló de minério, siderurgia, celulose, ou servir de plataforma de serviço para atender as plataformas da Petrobras. Isso é que eu acho que é pouco. Isso é que eu acho que é pouco. Avilta a função do porto, digamos. Eu acho que a gente tem que... Eu estou dizendo que eu quero ir além disso. Porque o mercado está me apontando o quê? O mercado fez da Baía de Vitória esse tipo de ocupação. Gerou esse tipo de ocupação. É o que está aí. É o que está posto. Será que é isso que a gente quer, se a gente olhar para o futuro? Ou será que a gente quer um porto com outras qualidades? Com outras características? É isso que eu insisto na história da construção de visões compartilhadas. Bom, eu quero saber de você o seguinte: começa a ser hasteada com muita ênfase no Espírito Santo e me parece que isso não é um modismo, mas uma onda que a gente não sabe onde poca, que é a questão da economia criativa. Como é que você vê a economia criativa como uma proposta de uma especialização do Espírito Santo? Eu acho espetacular desde que ele saia dos seminários fechados e das coisas festivas e se transforme num programa de curto, de médio e longo prazo. Não se pega uma economia como a nossa, que é fortemente
condicionada à produção de mercadorias e a transforma numa economia criativa, que é exatamente uma economia baseada no não tangível. No intangível. Né? No intangível. Você não constrói isso com um passo de mágica. Né? É preciso muito dinheiro, muita determinação, né? Porque a ideia de ser nó de economia criativa não está em Nova York, está em Berlim, está em Londres, está em Pittsburgh, está na Filadélfia, está em Hong Kong, está em Singapura. Os jogadores disso são muito fortes. Então é preciso, uma vez, por isso é que eu digo, temos que ter os grandes parceiros, as grandes empresas no Espírito Santo como parceiros dessa construção de visão. Quais são os nichos, quais são as oportunidades que o Espírito Santo pode aproveitar na economia criativa? Que não vai dar. Economia criativa é cinema? Economia criativa é cultura? Economia criativa é software? Mas o que é que nós queremos? Economia criativa é marketing? Economia criativa é logística? Mas o que disso que a gente quer? Porque quando tudo é importante, nada é fundamental. Então nós precisamos estabelecer para além desses slogans marqueteiros, né? Olha, agora nós vamos entrar na era da economia criativa. Eu estou ouvindo essa história de economia criativa, fui inclusive um dos provocadores de alguns seminários aqui há mais de 15 anos. Né? Provocou coisas nesse sentido. Mas não basta ter um seminário aqui, um coquetel lá, um lançamento de um programa colar. Isso é preciso ser uma coisa muito mais elaborada, muito mais robusta e envolvendo muito mais do que simplesmente aqueles que se acham criativos. Eu acho que nós temos que envolver aqueles, inclusive, que a gente fala, olha, não, esse pessoal só produz commodity. Não, esse pessoal que só produz commodity é um grande usuário de economia criativa. Depende de economia criativa. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Porque senão, o que acontece? Continuaremos aqui sendo porta ao mar para uma vasta Interlândia, produtores ou exportadores de commodities, e tudo aquilo que é criativo continua sendo contratado por essas empresas onde? Em Belo Horizonte, no Rio e São Paulo, em Nova York, né? Em Chicago, né? No Vale do Silício. Então, eu acho que a gente precisa compartilhar com esses parceiros e dizer, olha, vamos ter uma coisa para além do slogan das parcerias ou envolvimentos que a gente ouve aí nas publicidades. Arlindo, muito grato pela sua presença, sua generosa presença aqui nesses 2 dias, compartilhando conosco suas percepções. O prazer é sempre meu estar com você e poder compartilhar um pouco dessas percepções, que às vezes vão um pouco na contramão, mas faz parte do pensar livre, basta pensar. E essa é a nossa proposta aqui no 9 Minutos. Em 9 Minutos, a presença do professor economista Arlindo Vilasque. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a